esta primera temporada de Cultura y Desarrollo, un podcast producido por Banasta Mediaciones Arte y Cultura para dialogar con gestores culturales, académicos, líderes sociales y políticos en torno al significado que tiene la cultura, saber cuáles son sus retos, destacando la necesidad de pensar la diversidad en clave de los territorios, la inclusión y la paz. Mi nombre es Lalita Guillén y los estaré acompañando en este recorrido junto a Clara Mónica Zapata para propiciar el debate en el universo cultural. Bienvenidos. Hoy damos la bienvenida a este segundo episodio del podcast Cultura y Desarrollo a Marta Porto, consultora, periodista y crítica de la cultura, que desde hace 30 años ha venido trabajando por la gestión cultural en Brasil, su país de origen, impactando con su trabajo el desarrollo de la cultura en Europa y algunos países de América Latina. Queria agradecer a Banasta por invitar-me a participar neste podcast. Para mim é muito importante fazer ouvir as vozes do Sul global em momento onde o modelo de desenvolvimento ganador não parece responder a los llamados por desenvolvimento mais igualitário, justo e respeitoso do meio ambiente e da diversidade cultural que oferece ao planeta, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias por tu participación en este ejercicio de diálogo en el marco del Mundiacul 2022. Estamos atravesando por una cantidad de procesos, yo diría, muy interesantes, también de confluencias, de reflexiones, de apuestas y también de incertidumbres frente a lo que acontece en la vida cultural de nuestros territorios. Y quisimos precisamente aprovechar este marco para volvernos a juntar, para reflexionar y muy posiblemente para seguir construyendo y co-creando frente a una nueva alternativa del significado que la cultura tiene en el desarrollo de nuestros países. Empecemos con la pregunta desde tu experticia en ese campo de la cultura, el periodismo, la crítica y la comunicación, porque particularmente acabamos de vivir en Colombia un proceso muy interesante en el tema del cambio de gobierno. Y pregunto, ¿cómo acontece esta reflexión en el sector cultural? ¿Qué nos está pasando desde la perspectiva de la gestión cultural en los desarrollos propios y lo que la comunicación significa? Ahí entonces enlazamos esta pregunta de ¿cuáles crees tú que son los parámetros y las herramientas para apropiar los medios y las mediaciones comunicativas para lograr un buen desarrollo? Pareciera un planteamiento muy expandido, pero sabemos que hay puntos nodales que desde el ejercicio y la práctica de la comunicación y el periodismo tú nos puedes brindar. Bueno, Clara Mónica, gracias por tu pregunta. Creo que esse campo da comunicação cívica, que é campo que tendríamos que ampliar muito, não? Se trata de recuperar o campo da política como algo que pertenece a todos e não solamente a uns grupos de interesse. Então, que pensando em las mediações comunicativas, pensando em desenvolvimento cultural, creio que temos algumas ferramentas, alguns pontos. Primeiro, saber despertar em las pessoas a capacidade de sonar, a capacidade de sonhar, a capacidade de criar futuro comum como algo que habla a la gente como todo. E como fazer isso? Primeiro, reconhecendo e valorizando o universo simbólico de las personas. Bueno, uno sempre parte de lo que conoce e lo reconoce como para criar las condições internas de construir lo que queremos. Então, que esse tema de reconhecer e valorar o universo simbólico de las personas, de las comunidades, como ponto de partida para que creemos as condições internas para construir lo que queremos, lo que desejamos, não? Terceiro,
criar médios dinâmicos de participação comunitária, não? Tentando reconhecer o que as comunidades produzem desde seu terreno, né? Desde suas habilidades, desde seus talentos, todos os dias, e não algo como muito lejano, muito lejos da cultura comunitária, não? Então, isso me parece importante, ou seja, criar médios dinâmicos de participação comunitária que parte daquilo que as comunidades reconhecem como algo que produzem todos os dias. Conectando sonhos e desejos personales, grupos, coletivos, para ser aspirações sociais comunes. Então, as aspirações sociais comunes são a primeira ferramenta que produz como que um senso comum para hacer coisas juntos, não? E fazer de los médios um dispositivo de mobilização e cidadania cultural. Construir um horizonte comum que convoque a vontade de construí-lo. Então, que temos como que 4 pontos centrais, né? E todos os pontos partem de uma premissa: como lograr que as comunidades integrem as comunicações de uma maneira que reconheçam em los medios uma plataforma de hacer, de construir aspirações comunes. Isso me parece a clave da ação de comunicação cultural, pensada como algo que conecta desejos e sonhos para uma construção de desenvolvimento cultural que seja reconhecido como algo importante, relevante para as comunidades que estão implicadas nisso. Me gusta mucho, Marta, el tema que planteas desde esos 4 ejes, porque me parece vital. Ahí quiero destacar como algunos elementos, fuerza, que nos pueden permitir incluso ampliar o visionar otro panorama más en la línea de profundizar en este campo de la comunicación, que es vital. Pues obviamente el efecto de integrar este asunto del universo simbólico, que es, yo diría, el valor más importante que cada uno de nosotros tenemos como individuos, pero también como parte de un colectivo, que es como el tejido, ¿no? Es el tejido que integra este concepto de comunidad, que me parece vital, y por ende la participación. Pero quiero destacar ahí también un tema clave, y es el valor de lo cotidiano. En el valor de lo cotidiano hay un asunto que me parece a mí que es como la arquitectura básica en la que se desarrolla la acción cultural primera, ¿cierto? La de la vida, claro, la del hogar, la de las gentes de las barriadas, en el caso de ustedes las favelas, en el caso nuestro las comunas, que digamos es el contenedor del territorio vivo, cotidiano. Y particularmente la pregunta por la producción social, o sea, la producción social que, como tú bien lo indicas, está ligada a un asunto de consensos, necesariamente. Hay que hacer acuerdos en lo fundamental, y el medio como esos dispositivos para el desarrollo cultural. Yo, cuando recojo eso y que te escucho en detalle, quisiera que pudiéramos hablar un poquito de esas competencias. ¿Cuáles son las competencias y además de esas herramientas que ya las has mencionado en esos 4 ejes vitales, cómo lograr esas competencias y esas capacidades? Porque cuando te escucho, tengo la necesidad de pensar en Amartya Sen cuando hablaba de que una comunidad es sostenible en la medida en que desarrolla sus propias competencias, y sin duda la comunicación es un elemento fuerte aquí de tejido. ¿Cómo escucho? ¿Cómo hablo? ¿Cómo interpreto? ¿Cómo defino y cómo redefino? Porque ahí está la esencia del consenso. Entonces, ¿cómo logramos en las comunidades esas competencias? Porque tenemos una diversidad, también tú lo hablabas al principio, ¿cierto? El tema
del universo simbólico y la diversidad, que son, digamos, como los dos bastiones importantes en este caso. Y yo creo que el reto significativo cuando trabajamos con activaciones de tipo cultural y pensamos en cultura y desarrollo es cuáles son las competencias de esa ciudadanía para lograr esos efectos. Bueno, me parece que estamos hablando de competencias de comunicación. Sí. No necesariamente de competencias de la gente, que la gente ya tiene las competencias, ¿no? Y son 4 puntos que me parece que son importantes. Formular un horizonte atrativo y deseable que despierte pasión y un imaginario positivo. La denuncia, la superexposición de las fragilidades, de la violencia, no me parece que alcance essa ideia de que, bueno, estamos implicados em formular um horizonte atrativo e deseable que despierte paixão e um imaginário positivo, um sueno comum. Então, essa é a primeira competência importante. La segunda, criar metas estimulantes que construya una adherencia a una movilización. Entonces, ¿cuáles son las metas? Y cómo hacer con que las metas sean estruturalmente estimulantes? É um fundamento. Metas comunes, 2, 3, 4 metas, nesse processo de fazer da comunicação uma plataforma de cidadania. Terceiro, identificar atores que sejam reconhecidos por los participantes. Então, que alguns atores que puedan ter uma voz especialmente mobilizadora. Pessoas que não são particularmente profissionais do campo de comunicação, do periodismo, mas pessoas que têm uma capacidade de influenciar e de mobilizar o debate. Então, atrair, identificar e atrair essas pessoas que já são mobilizadores sociais e que podem estar nesse ecossistema de comunicação cidadã, ok? Então, como um campo de trabalho comum que temos especialistas, pero também ativistas sociais, mobilizadores comunitários, para atrair diferentes públicos e criar as condições desse campo comum de trabalho. Quarto, coletivizar a ação, é decir, ter confiança em que a visão é compartida por todos e que as decisões que se tomam são fruto da escuta e da participação. Este processo garantiza a estabilidade da mobilização social, da mobilização comunicacional, possibilitando converti-la em um canal de cambios, certo? De transformação social. Neste caso, é um processo que há coletivizado, e para que isto suceda é necessário uma comunicação efetiva, uma comunicação que parte de decisões comuns, de um processo de mobilização artesanal, como também é a gestão cultural, não? Como é a gestão cultural. E, por último,
toda convocatória é um ato de comunicação. Então, eu entendo que a convocatória social para as eleições, para uma transformação comunitária que cambie processos de compreensão, processos de interpretação da realidade e também que convoque um horizonte de desenvolvimento mais justo, mais igualitário, é um ato de comunicação. Toda convocatória é um ato de comunicação cultural. Então, ela quer, por quê? Porque busca a criação de um imaginário social como primeiro passo hacia o surgimento do interesse coletivo. Assim como a mobilização é uma convocatória de paixões e desejos, a comunicação também deve ser da mesma natureza, é de ser cultural. Pensando en este primer panorama que nos compartes y en esa estructura necesaria del tema de la comunicación en clave de lo social, quisiera entonces preguntarte cómo lograr que las comunidades integren las comunicaciones en niveles éticos y de oportunidad en sus procesos de incidencia sociocultural. Esta pregunta está motivada en el momento sociopolítico de Colombia respecto al manejo de las comunicaciones en la esfera de los medios masivos. Eu diria que, primeiro, a comunicação cidadã não pode estruturar-se como uma ação técnica, uma ação de expertos, pero sino como um chamado a los desejos comunes, a dizer, como uma convocatória de mobilização de voluntades para ser uma transformação social. Por isso, falava de fazer com pessoas que mobilizam, e não somente com periodistas, com técnicos, com as pessoas do marketing, não? Isso é um ponto clave. E nós outros que trabalhamos por a gestão cultural, a cultura oferece repertórios emocionais traduzidos em imagens, sonidos, colores, palavras, acontecimentos, catarses, que mobilizam afetos e paixões, sentimentos de união, rechaço, incluso ódio, não? E todo esse imaginário coletivo, toda a visão comum do futuro se cria e mobiliza através da cultura. Portanto, a toda essa plataforma de comunicação para ganhar as eleições, para mobilizar afetos, para desinformar as pessoas da realidade, em uma certa medida, tem que ser uma contra-comunicação que se mobiliza através de los repertórios culturais, dos desejos, de las palavras, de las imágenes, de los sonidos que as comunidades culturais produzem. Pero, Clara Mônica, em uma ação orientada em plataformas de comunicação estruturadas com esse intento, e não apenas com ações fragmentadas, com ações dispersas, não? Pero com como a comunicação como de los pilares de la produção cultural, e não solamente como uma ação de promoção ou de divulgação de ações culturais dispersas. O que a gente está demandando como sociedade é
la capacidad de los gestores culturales y de los gestores del área de comunicación de hacer frente a ese proceso, ¿no? Estamos delante de un cambio de subjetividad muy fuerte de la gente joven, especialmente de la gente joven, ¿no? No estamos siendo capaces de manejar esses cambios. Muchas gracias, Marta, por tus aportes. Yo creo que nos has permitido hacer un recorrido muy crítico e importante desde esta pregunta inicial o desde donde parte este diálogo, y tú como comunicadora, como gestora, como generadora también de contenidos. Agradecemos por esta reflexión que hoy nos plantea y que deriva en la necesidad de pensar los desarrollos de la comunicación en una clave más social. Teniendo en cuenta el despliegue de la cultura y bueno, también de la información que circula en los entornos comunitarios para que así puedan arbolarse las banderas de la identidad de los territorios. Bueno, muy contenta también, quería agradecer y pedir disculpa porque, bueno, estoy hablando en un portugués sofrível, pero espero que la gente comprenda, ¿está bien? Cultura y Desarrollo es un podcast producido por Banasta Mediaciones, dirigido por Clara Mónica Zapata y la producción por Lalita Guillén. La edición de contenidos está a cargo de Manuela Vives y la producción musical es obra de Cristian Gallego. Queremos agradecer infinitamente a quienes nos escuchan y recorren el camino de la cultura, a los invitados también que hacen posible la construcción de este diálogo. Agradecer a nuestros aliados y amigos por vivir, pensar, retar y sobre todo construir alrededor de la cultura. Nos escuchamos en el próximo episodio.